Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te dar justamente a mensagem que vai tocar o teu coração, que vai mudar a tua vida e que vai te dar forças para você avançar na caminhada cristã. A mensagem de hoje vai falar sobre Apocalipse, ou melhor, vai ser um estudo de Apocalipse, capítulo número 1. Acredita, irmão Cândido, não sei se temos aí as imagens, nós vamos ter o apoio das imagens para que nós possamos compreender melhor. E nós vamos ver como há muitas lições importantes a serem aprendidas ali. Mas antes disso, nós iremos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, louvando a Deus, de forma que apresentemos os nossos dízimos e ofertas, nosso tributo de gratidão pelo que Ele tem feito a nós. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 21. No versículo 1, a Bíblia diz que Jesus viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade, digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinham. A ênfase do texto não é no fato da viúva ser pobre. A pobreza em si não é a virtude cristã. A virtude cristã é o coração aberto. É aquele coração entregue, voltado ao Senhor, desejoso de se colocar no altar de Deus, consagrar o que Ele é e o que Ele tem a Deus. E é justamente nesse momento que temos esta oportunidade, apresentarmos a Deus um pouco do muito que Ele nos tem concedido, razão pela qual será agora dada aos irmãos a oportunidade de poderem oferecer seus dízimos e ofertas. Para você que nos assiste, eu quero relembrar que os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério, eles são utilizados para a pregação do Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. A propósito, como eu já anunciei na semana passada, nós estamos finalizando o material do Apocalipse ilustrado. Eu digo finalizando o site, porque o conteúdo já está finalizado e nós estamos agora trabalhando na postagem final. Já há uma pré-postagem e eu creio, com a graça de Deus, na próxima semana devo ter condições de anunciar o link. O link vai estar dentro da página advertenciafinal.com.br e você vai poder estudar os 22 capítulos de Apocalipse, verso a verso, por meio das ilustrações e explicações. Tudo isso de forma gratuita. Lembrando que foram 4 anos de trabalho para desenvolver este material, com uma equipe que envolveu roteirista, ilustrador, editor de layout gráfico, além de revisão também. E foram investidos mais de $50 mil para que este material ficasse disponível. E ele vai ser disponibilizado sem nenhum custo para você e para aqueles que têm interesse na mensagem. E este é apenas um dos tantos projetos que esta igreja tem, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Lembrando que também estamos em projeto de construção da igreja sede do ministério, uma igreja com capacidade para 100 pessoas sentadas, mais as salas anexas para as crianças e uma estrutura para transmissão de vídeo. Todas estas coisas exigem recursos. E lembrando que você que é dizimista pode solicitar o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas, porque é nosso desejo também demonstrar a transparência desta instituição. A propósito, eu mesmo não vivo de dízimos e ofertas, não sou pessoa assalariada para isso, tenho a minha atividade profissional e oferto e dizimo como você. Sou pastor não por profissão, mas por vocação, ou seja, Deus me chamou, eis-me aqui. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos louvando, nós vamos poder fazer a devolução dos dízimos e ofertas.
colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos pedir que o Senhor venha abençoar a cada um que se aproximou de Ti hoje e cujo coração o Senhor moveu em favor da Tua obra. Que o Senhor possa abrir as portas, prosperar a vida, resolver os seus problemas. Pedimos a Deus que venhas a abençoar também estas humildes contribuições, para que elas possam, Senhor, render o máximo. Que os administradores desta obra encontrem portas abertas, meios para com o pouco fazer mais. E assim, ó Deus, as almas que estão aí fora, tateando, buscando conhecer a verdade, possam ser encontradas. Abençoe, Senhor, cada um que nos assiste também, que possa receber do Teu Espírito Santo e tenha um coração voltado à Tua santa obra. E que todos nós, Senhor, com um propósito igual, único, possamos unir esforços para que em breve as pessoas sejam advertidas, esta obra seja finalizada e o Senhor possa voltar nas nuvens dos céus. O Senhor Jesus possa recolher o seu povo. Pedimos que nos acompanhe nesta segunda hora, que a mensagem, Senhor, venha justamente servir, encaixar-se na lacuna do nosso coração que está aberta, pronta para receber. Pedimos a Deus estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido a todos para abrirem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. A mensagem de hoje vai tratar de explicar algumas coisas que estão ali e que precisam ser compreendidas. E o nosso propósito é, na medida das possibilidades, na medida em que Deus for abrindo os caminhos, nós vamos explicar os 22 capítulos de Apocalipse, com o apoio das imagens que foram construídas, a fim de que o povo tenha uma compreensão clara da mensagem que o Senhor reservou para nós, para estes últimos dias. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, já se abre dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeira coisa que nós podemos tirar daqui: a revelação é de Jesus Cristo, mas é uma revelação que Deus lhe deu. Aqui a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo não como onisciente, mas como o homem Cristo Jesus. Não como Deus Filho, mas como o homem que tem as suas limitações, o homem que não conhece tudo, que precisa receber de Deus a revelação. E assim foi Jesus. Muitos aí creem que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas não é o que a Bíblia revela. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, a revelação foi dada por Deus para Jesus com um propósito. A mensagem tem uma origem, Deus. Em seguida, ela é encaminhada para Jesus, que por sua vez comunica ao anjo, o qual faz o trajeto voando lá do céu até a terra e trouxe ou traz para os seres humanos, neste caso, João. E João, por sua vez, foi o mensageiro escolhido por Deus para que a mensagem chegasse
aos servos de Deus, nós. E aqui nós vemos uma coisa interessante que podemos já trazer para as nossas vidas. Tem muita gente que espera que Deus vá falar diretamente com ele, que Deus vai pular todas essas etapas aqui que ele determinou e vai chegar direto nele. E aí não aceita que Deus escolha o canal estabelecido, ou seja, que Deus fale por meio de Jesus, do anjo, chegue numa pessoa antes de chegar nela. E aí a pessoa, ela não aceita conselho dos outros. Por quê? Não aceita porque Deus tinha que falar comigo. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Até de líderes mesmo. Pessoas que lideravam igrejas, grupos, enfim. Por que Deus ia falar com ele e não ia falar comigo? Por uma razão. Porque Deus determinou que fosse assim. E Deus determinou que fosse assim, em parte, para nos humilhar também. Porque o ser humano, em geral, ele é cheio de si, né? Mas ele precisa ser humilhado, para que daí ele possa abrir o coração para Deus. E o mensageiro escolhido neste caso foi João, mas hoje pode ser outro. Pode ser José, Joaquim, Pedro, Jairo, enfim. Quem Deus escolher. Deus não vai mudar a sua escolha, porque o ser humano quer. João, versículo 2, disse que testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. De tudo que ele tinha visto. E ele disse que há uma bênção reservada para aquele que ler, para aquele que ouvir as palavras e para aquele que guardar no coração estas palavras. Sabe, meus queridos irmãos, nós que estamos vivendo nesta terra de pecado, devemos fazer a prioridade da nossa vida o buscar receber as palavras de Deus. Por isso, há pouco eu dizia, hoje estamos no lugar certo. Porque aqui é o lugar onde a palavra de Deus é transmitida, é comunicada. E a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas, pode mudar o nosso coração. A palavra de Deus tem poder, tem vida. O apóstolo Paulo disse que o evangelho não é só uma teoria. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é uma alma doente? Você é uma alma com o coração ferido? Pois Jesus tem o bálsamo. Assim como ele andou nas circunvizinhanças de Nazaré, assim como ele andou nas ruas de Jerusalém, ele também anda hoje nas igrejas, onde estão aqueles sinceros buscando a Deus para restaurar os corações. Em especial, as palavras do livro de Apocalipse têm aquilo que nós precisamos. O Apocalipse, que é um livro tão desprezado hoje em dia. Tem muita gente que fala, né? Apocalipse, já estou com medo. Não quero nem escutar. Só tem desgraça lá. Até um detalhe, né? Mudei a imagem, porque, claro, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, quando pensa em Apocalipse, já olha, bota lá uma bomba nuclear explodindo, guerra, só desgraça, só problemas. Né? E nós mudamos isso. Falamos, não, nós vamos colocar lá as imagens que realmente aparecem aqui no Apocalipse. Né? Os símbolos colocados, as imagens, e por que não até o arrebatamento da igreja, a nova terra. Tem muitas coisas boas que estão sendo ditas no Apocalipse. E a mensagem do Apocalipse tem o propósito de preparar um povo para entrar no céu sem passar pela morte. Por isso é a última. É para a última geração de forma especial. E o apóstolo diz, feliz, verso 3, né? Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê, os que ouvem as palavras e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, aqui existe um detalhe muito importante para nós levarmos para a nossa vida. Quando Deus escolheu a Noé para pregar, o tempo estava próximo para o dilúvio ou não estava próximo? O que é que os irmãos acham? Estava próximo ou não estava próximo? Quer dizer, hoje você fala, poxa, mas 120 anos, daria tempo do meu filho nascer, morrer, ainda nada ia acontecer. Só que,
naquela época, vivia-se quase 1000 anos. Então, se você observar, 120 anos eram 1/10, praticamente, ou um pouco mais de 1/10, 1/9 talvez, não fiz a conta, ou 80% quando muito, do tempo de vida, aliás, 20% no máximo, né? Do tempo de vida de uma pessoa. Quando ele fala, os seus dias serão 120 anos. Só que, uma pessoa começa a pregar hoje. Você está na praça da cidade, escuta a notícia. Vamos supor que nós estivéssemos há 50 anos atrás, né? Hoje em dia já não é assim, a notícia chega pelo WhatsApp, né? Facebook, redes sociais e tal. Mas enfim, você escuta a notícia. Lá no passado era assim. Você ia para a praça e ficava atualizado, né? Do que estava acontecendo e tal. Aí voltava para casa, era a rádio peão ou a rádio corredor, né? E aí, na próxima viagem que você fazia até o centro, a notícia já era outra. Então aquela notícia anterior já era velha. E ela começava a cair no esquecimento. E esse é o problema. Quando Noé pregou pela primeira vez, a notícia era nova. Com certeza despertou muita gente. Afinal de contas, quem não poderia reconhecer que o mundo, naquela época, ia de mal a pior? A Bíblia diz que todo o pensamento do homem era mal continuamente. É mais ou menos como quando você chega hoje falando para as pessoas o seguinte: olha, o mundo está mal, né? Está mal, está horrível, política está ruim, os países estão em rumor de guerra, só problema, né? Crise, falta de emprego, notícias de que está ruim, ou evidências de que as coisas não estão boas, nós temos muitas. E geralmente isso é a ponta de lança para abrir um assunto, uma conversa. Daí você já começa a falar, nós estamos no fim dos dias e tal, todo mundo concorda. Agora quando você fala, olha, Deus falou que tal coisa vai acontecer pela profecia. Quando a pessoa te escuta pela primeira vez, de repente aquilo faz um efeito, né? Ela sai pensando e tal. Só que Jesus falou na parábola do semeador. Tem corações que o solo é como o solo pedregoso. A semente brota, sai a plantinha, mas a raiz não tem profundidade. A pessoa não persevera na pesquisa, no estudo da palavra de Deus. E acontece que, com o passar do tempo, aquela semente da fé morre. E aquela pessoa que um dia foi despertada pela mensagem, mais tarde até zomba. Não é verdade? É assim que funciona. E aí, meus irmãos, Deus, Ele insiste, isso é interessante, Deus não muda o seu discurso, Ele continua sempre da mesma forma. Ele fala, o tempo está próximo, e Noé começa a pregar. E 20 anos depois que Noé está pregando, o tempo está próximo. E 40 anos depois, o tempo está próximo. E 100 anos depois, o tempo está próximo. Ele não muda o discurso. Só que 100 anos depois, os seres humanos já estão dizendo, próximo coisa nenhuma, isso aí é tudo mentira, tudo bobagem. Não é assim? Só que o tempo passa para que os seres humanos sejam provados. A fé de todos é provada. Quem é que vai perseverar? Então, o tempo agora também está próximo. Próximo para a segunda vinda de Jesus. E quem vai perseverar até o fim? Jesus chegou a dizer, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então daqui nós tiramos duas lições, irmãos. Primeira, Deus escolhe a quem Ele quer para falar conosco. E nós temos que ser humildes para aceitar. Na maioria das vezes, quem fala conosco não é quem nós gostaríamos que falasse. Se cada um pudesse escolher o mensageiro, ia escolher a pessoa mais branda possível, que nunca tocasse nos seus problemas, não é assim? Que só elogiasse e tal. Só que não é assim. Então, ponto número 1, não se escolhe o mensageiro. Ponto número 2, não se faz ouvido mouco para a mensagem. O que é ouvido mouco? Entra aqui, sai aqui. Não vou prestar atenção. Não me importa. Não se faz ouvido mouco para a mensagem. São os 2 primeiros ensinos que a gente extrai daqui. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era,
não, que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Irmãos, uma coisa que realmente me chamou a atenção. Onde ficava a sede da igreja na época de João? Alguém sabe me dizer? A sede da igreja apostólica? Sim, a igreja apostólica, porque ela veio dos apóstolos, não era assim? Onde era a sede da igreja? É interessante como é que nós ficamos assim, peraí, a Bíblia nos dá evidência assim. Quando houve um problema entre as igrejas e eles precisaram se reunir para decidir na sua liderança o que seria feito, todos acorreram a um lugar. Inclusive os representantes do lugar onde deu o problema também foram para aquele lugar para receber a opinião dos irmãos de experiência, para a igreja decidir o que ia fazer. Está lá em Atos capítulo 15, vejam lá. Eles foram para o lugar onde estavam os apóstolos que tinham visto Jesus, que tinham convivido com ele, o lugar onde estava a sede da igreja apostólica. É porque hoje, quando você fala de sede, você fica pensando, onde está o prédio? Né? Cadê o edifício com os administradores e tal? Mas na época não era assim. Os administradores da igreja eram pobres. Eles estavam lá reunidos num lugar, dividindo tudo que tinham para ninguém passar fome. Mas existia uma organização. Atos capítulo 15, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, etc, etc. Portanto, existia uma sede. Agora, olha que interessante. Passou-se um tempo. Quanto tempo? Jesus morreu no ano 31. Acredita-se que o apóstolo João tenha escrito o Apocalipse por volta do ano 96. Então, vamos supor que seja assim. Eu não estou confirmando, ok? Nem afirmando que é. Mas vamos lá. Do ano 31 até mais ou menos o ano 96 depois de Cristo. Certo? Quantos anos nós vamos ter aqui? 96 menos 31, 65 anos, ok? Isso? 65 anos de existência da Igreja Apostólica. Os apóstolos já tinham morrido. O último remanescente era o apóstolo João. E agora, quando ele vai destinar a carta, ele vai mandar a carta para alguém, ocorre algo inusitado. Mas antes de eu entrar nesse aspecto com mais detalhe, eu queria só nos fazer, ou fazer todos entenderem, onde João estava naquele momento. Versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João tinha sido condenado à prisão perpétua. Ele estava na ilha de Patmos, uma ilha rochosa. Portanto, longe da sede da igreja. A igreja, nesse momento, já estava desprovida dos seus fundadores. Os pioneiros da igreja não estavam mais lá. E agora, quando João manda as cartas, é interessante que ele não diz João, a igreja de Jerusalém e as demais igrejas.
Por que João não mandou a igreja a carta, para a sede da igreja? Ou para o lugar onde a igreja tinha nascido? Por que as cartas foram enviadas para as 7 igrejas que estão na Ásia? João também não mandou a carta aos que estão na Judeia, aos que estão em Israel, aos hebreus. Existia carta aos hebreus, né? Existe um livro chamado Carta aos Hebreus, poderia ter dito. Ora, as igrejas da Ásia eram compostas por aqueles que os judeus denominavam gentios. Ora, Deus dá uma revelação tão importante do Apocalipse, e a revelação não é dada para os judeus. A revelação foi encaminhada, destinada para as outras igrejas, para as igrejas dos gentios. Por que isso? Irmãos, tem uma razão. Onde estava a maior incredulidade? Justamente em Jerusalém. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Não é verdade? E hoje não é diferente. Irmãos, aqui há um paralelo perfeito, sem tirar nem pôr. A igreja conhecida como guardadora do sábado na época, depositária da verdade de Deus, era a igreja judaica, certo? E esta igreja foi substituída pela apostólica, que era a depositária da verdade de Deus, a representante da observância do sábado. E em 65 anos, a igreja estava já perdendo a sua identidade. E a Bíblia confirma isso em palavras proféticas. Em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala da igreja dos apóstolos, chamada aqui igreja de Éfeso, no versículo 4, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse amor tem a ver com o quê? Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Em Apocalipse 2, no versículo 5, ele ainda diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E a história demonstra que foi o que aconteceu. A igreja que depois se disse, né? Nós somos os cristãos oficiais, os representantes dos apóstolos, e assumiu o nome de igreja apostólica, foi uma igreja sem castiçal do céu. A igreja da apostasia, a igreja oficial do Império Romano, que preferiu o poder político associar-se ao Estado e incorporar as práticas pagãs para obter privilégios e favores. Quem foi esta igreja? A igreja católica, apostólica romana. Uma igreja sem o castiçal do céu, porque o castiçal foi tirado, posto que a igreja perdeu o seu primeiro amor. Qual é a prova inequívoca disso? Não tem como contestar. Jesus disse, João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o sábado está ensinado no 4º mandamento. A igreja católica apostólica romana nasceu pregando o domingo. Então, nasceu sem o castiçal de Deus. Pois voltamos lá para Apocalipse 1, no versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Qual é o paralelo para os nossos dias? Ora, uma igreja também nasceu como depositária da verdade de Deus e representante do sábado. Isso há poucos séculos atrás. A igreja adventista do 7º dia. Quando você fala que guarda o sábado, as pessoas até já te perguntam: então você é adventista? Eu me dou o trabalho de dizer: não sou. Sou do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. E falo isso justamente para deixar claro que não pertenço a essa organização por uma razão simples. Ela também perdeu o seu castiçal. A igreja apostólica, em 65 anos, estava largando mão do seu castiçal. O castiçal, para quem não sabe, é o que trazia a lâmpada, é o que ilumina, não é assim?
Nós somos luzes quando nós estamos em obediência, mas se nós desobedecemos a Deus, nós deixamos de ser a luz. É nesse sentido que o castiçal é retirado. O mesmo aconteceu com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fundada em 1863, fruto do movimento de 1844, ela avançou e já em 1888 iniciou o seu desvio da verdade para nunca mais voltar a ser aquilo que o Senhor gostaria. Daqui para cá, nós vemos que decorreram meros 25 anos. Um outro marco posterior está em 1931, quando ela incluiu a Trindade no seu corpo de crenças, não oficialmente, mas no livro do ano, e consolidou isso em 1980. Trindade, que é a doutrina base da Igreja Católica Apostólica Romana. Então não há como se entender diferente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje segue os passos que no passado deu a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, João, quando manda a carta do Apocalipse, ele manda não para a igreja sede lá de Jerusalém, da época, mas ele manda para as igrejas chamadas igrejas dos gentios. De fato, quem recebeu a pregação dos apóstolos foram os judeus? Os judeus receberam a pregação dos apóstolos, meus irmãos? Não, tanto que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Foi o que mais escreveu. O maior número de livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Olha o quanto Deus enviou de instruções para os gentios. E o mesmo ocorre hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu, apostatou-se, perdeu o candelabro, porque quis, e Deus levantou outro povo. E aqui estamos nós. Nós somos a igreja escolhida do Senhor na terra. Se continuarmos fiéis. Tudo é condicional. Não é verdade? E é interessante porque Deus confiou a nós o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, como um depósito. E Ele nos coloca quais são os principais destinatários da mensagem. Não é que Deus não quer enviar para os de Jerusalém, ou para os adventistas do sétimo dia hoje, mas é porque eles mesmos não querem receber. Você chega para conversar com Ele, o que geralmente Ele fala para você? Ah, eu já conheço, já tenho estudo sobre isso aí, já estudei, minha igreja já tem luz, não é verdade? Cumpre-se o que a Bíblia falou a respeito deles. Está lá em Apocalipse, capítulo 3. Eles enchem a boca para falar que são a igreja da profecia. São mesmo. Só que eu não sei por que eles passam por alto o que a própria profecia fala a respeito da igreja deles. Apocalipse 3, versos 16 e 17. 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você não vai mais fazer parte de mim. É o que Jesus disse. Quando eu vomito, aquilo que eu tinha não é mais meu, né? Sai do meu corpo. Versículo 17. Aliás, antes de avançar, explorar um pouquinho mais essa ideia. Eu começo a passar mal, né? Eu comi uma coisa, está indigesta, meu estômago não está bem, eu estou meio mareado, e aí, finalmente, eu me desfaço daquilo que está me incomodando. Agora, vamos explicar isso espiritualmente. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Quem está fazendo mal ao corpo representa os membros, ou as pessoas, ou a organização que não está em obediência. E aquilo que está fazendo mal ao corpo de Cristo, o que ele faz? Desfaz. Ele tira do seu corpo. Então aqueles que se consideravam como sendo a igreja de Deus, não vão mais ser a igreja de Deus. Ponto. Não é difícil de entender isso. Isso aqui surge do próprio texto. Ninguém precisa interpretar nada aqui, é só entender. Existe uma diferença entre interpretar e entender. Eu falo porque muita gente atribui a palavra interpretar a ideia de eu tiro qualquer ensino da Bíblia, depende do meu ponto de vista. Não é verdade. Isso não é
interpretar corretamente. Não é verdade? Versículo 17, qual é o problema? Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A pior coisa que tem é você se deparar com um ignorante que acha que tem razão. Isso acontece no trânsito, não é verdade? A pessoa às vezes fecha você reclama, ela ainda sai te xingando. Cheia de razão. Né? Gente que acha razão onde não existe. E na religião é a mesma coisa. Né? É aquela pessoa que não quer te ouvir, simplesmente não quer dar ouvido nenhum ao que você tem a dizer. Nada! Por quê? Porque ela acha que já sabe. Uma vez eu conversei com uma pessoa, né? E ela veio, não, que o negócio é assim, ó, você é assim, e e elencou tudo, falou. Escutei. Aí quando a pessoa acabou de falar, acho que ela cansou, né? Falou tudo o que ela queria. Eu falei assim, olha, então tá bom, então acabou a conversa, porque né, você já sabe tudo. Né, você está com a razão. Eu não tenho razão nenhuma, você não tem nada para escutar de mim, então tu não tem nada que eu falar. A pessoa fez assim, se assustou. Acho que ela não esperava. Mas o que eu podia fazer? Dava para fazer outra coisa? Discutir não compensa, não é verdade? Então, irmãos, sabe, Deus não exclui ninguém, as pessoas é que se auto-excluem. A igreja adventista não foi que Deus pegou e deu um pé nela assim, né? Falou assim, ó, você não está mais. Ela é que se auto-excluiu, eles é que não querem a verdade. Tenta ir lá e falar assim, eu tenho uma mensagem de Deus, quero usar o púlpito hoje para pregar. Veja se eles vão deixar. Eles aceitam que Deus escolha o mensageiro e não eles? Se não aceitam, está aí a prova de que perderam o candelabro. Então, meus irmãos, a mensagem do Apocalipse agora, para os últimos dias, ela é mormente, isso quer dizer, ela é principalmente, ela é mais para os das outras denominações do que para essa mesmo. E não porque Deus não goste dessa denominação, mas é porque eles não querem escutar. Então Deus não vai falar com quem que não quer escutar, só por isso. Entenderam? E para que ninguém pense que eu sou sectário, aqui sou xenofóbico, etc. Hoje eles arrumam cada palavra, né? Ah, é xenofóbico, então não gosto de adventista. Não tem nada a ver. A questão é a seguinte, a tua postura pode te impedir de receber a verdade, só isso. Tudo depende da postura da pessoa. Da mesma forma que a tua postura pode te tornar um receptor da verdade. Depende do coração, se o coração se abre. A saudação do céu. A gente não vai fazer o capítulo 1 inteiro hoje, tá? Fiquem tranquilos. Senão vai demorar muito. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Para a gente entender uma coisa aqui. Nós vemos 3 sujeitos se identificando. Primeiro, aquele, quem é que nos saúda, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Então aqui tem um sujeito. Aí a Bíblia diz o seguinte, e, então é outro, os 7 espíritos. Aqui eu tenho um detalhe até para comentar, né? Uma vez houve um embate e a pessoa veio falar, não, porque tem a Trindade, o Espírito Santo é um Deus e tal. Eu falei, bom, se ele é um Deus, então tem 7, porque aqui são 7. Né? Então não tem lógica isso aqui, né? 7 espíritos. Agora, se a gente entender que o Apocalipse é um livro simbólico, vai ficar mais fácil. Em Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14, tomem nota, por favor, a Bíblia diz que os anjos
são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os 7 espíritos são anjos. Esse aqui eu já vou até escrever. Esse é o mais fácil da gente entender. Anjos. Está aqui. Tem mais alguém que nos saúda, já está plenamente identificado, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então esse aqui já está escrito. Vou até escrever em azul já. Ou seja, todo o céu nos saúda, não ficou ninguém de fora, né? Mais uma evidência de que não há trindade. Não tem Espírito Santo nos saudando aqui. Quem é esse? Que é, que era e que há de vir? Porque a gente já identificou 2, né? 2 sujeitos. Jesus Cristo, os anjos, e agora aquele que é, que era e que há de vir. Quem mais está no céu? Deus está no céu. Deus o Pai. No versículo 8, isso fica mais claro. Olha lá. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Deus. Referência clara a Deus. Deus o Pai. Tem gente que lê esse verso e fala que é Jesus. Não pode ser. Olha aqui na saudação. Existe uma diferenciação clara. O primeiro que nos saúda é aquele que é, que era e que há de vir. Depois, os 7 espíritos, que são os anjos, e por fim, Jesus Cristo. Portanto, está aqui explícito que Jesus Cristo não é aquele que é, que era e que há de vir. Esse é, segundo o verso 8, Deus. O único Deus, o Pai. Essa expressão é, era e há de vir, ela dá a entender eterno. Veja, era remete ao passado. No passado ele existia, ele era. No presente ele é, ele existe. E no futuro ele há de vir, ele continuará existindo. E para que ninguém ficasse com dúvida com respeito a isso, o próprio Jesus, falando sobre si mesmo, mais à frente, ele usa uma expressão diversa desta aqui. Não é a mesma expressão, é outra expressão. Veja lá no versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Olha só. Jesus disse o seguinte: eu sou o que vive, fui morto, certo? E estou vivo para sempre. Olha a diferença de um e de outro. No caso de Deus Pai, a gente já viu. Existência contínua. Era, é e há de vir. Sem fim de existência. Eterno. Agora olha o caso de Jesus. Vive, fui morto. Né? Então ele estava aqui, morreu e ressuscitou. E agora é vivo. Enquanto Deus não, sempre foi. Tem uma diferença. Por isso, aquele que é, que era e que há de vir é Deus, o Pai, e não Jesus. Tem gente que ainda argumenta e fala: ah, mas ele diz que é o princípio e o fim. Lá no versículo 8, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E também lá no fim do Apocalipse, Jesus fala que ele é o princípio e o fim. A questão é que cada um é o princípio em sentidos diferentes. Se você for lá para Apocalipse 22, versículos 12 e 13, Jesus diz assim:
E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Como é que a gente entende as duas expressões, né? Com respeito a Deus, está fácil de entender. Eu creio que todos os irmãos vão concordar, não vai haver dificuldade nisso, né? Quando Deus fala que Ele é o Alfa e o Ômega, então, vamos colocar aqui, Deus. Por que Deus é o Alfa? Ora, houve um tempo em que ninguém existia, somente Deus. Não é verdade? No princípio, quem estava? Salmos 90, versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o Alfa aqui representa a eternidade anterior. E o Ômega, a eternidade posterior. É Ele, que existiu e existirá para sempre. Então, Ele tem a eternidade aqui passada e a eternidade futura. Ainda no versículo 8, é dito que Ele é o princípio e o fim. O princípio de tudo, meus irmãos. O que é o princípio? É o que dá origem. E quem é que deu origem a tudo? A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Ele é o originador dele, de tudo, de todo o universo. Até Jesus teve a sua origem em Deus. Então ele é o princípio. Deus origina a tudo. E qual é o fim de tudo? Isso é explicado em Efésios. Efésios capítulo 1. Vejam lá. Pena que a linguagem de Paulo não é de compreensão tão fácil, mas a gente vai tentar mastigar aqui. Eu vou ler e depois só explicar, acho que talvez fique mais fácil. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, está falando do que Deus fez, tá? Nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Bom, aqui já traz a suma da coisa. Se vocês conseguirem entender por esses dois versos, vai ficar mais fácil, tá? A ideia é a seguinte: Deus, lá no princípio, quando Ele gerou a Jesus e criou a todos nós, Ele criou-nos com um objetivo. Essa é a ideia de predestinar. Então Ele criou-nos com um objetivo final. Qual era o objetivo? Que depois que nós estivéssemos vivendo, que nós contemplássemos tudo que Ele fez, quem Ele é, o cuidado que Ele tem por nós, nós nos voltássemos a Ele voluntariamente, o louvássemos e agradecêssemos. Por isso que Ele diz, nós fomos criados para o louvor da glória da sua graça. Aqui a palavra glória é usada só no sentido de, ou é mais no sentido de, da magnificência, né, da grandeza da graça de Deus. É como se assim, eu fui criado, eu estou aqui nesse mundo, eu vejo quantas coisas Deus fez, nossa, como Deus foi bom para comigo. A grandeza da bondade de Deus é algo tão grande, ou é algo tão maravilhoso, que eu chego até Deus e louvo a Ele. Nesse sentido, Ele é o fim. Então, na verdade, nós vivemos num círculo. O círculo tem origem em Deus, que cria tudo. E Ele retorna para Deus em louvores. Entende? Em seguida, Paulo, nos próximos versos, fala isso, só que com mais detalhes. Aí ele introduz a ideia do pecado, né? Ou a história do pecado, que vai dos versos 7 até 14. Ele termina no 14 falando que o Espírito Santo, que foi concedido para nos resgatar do pecado, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. A possessão de Deus somos nós, para louvor da sua glória. Quer dizer que quando nós chegarmos no céu, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos louvar a Ele. Porque além de nos ter criado, Ele também nos resgatou.
nos resgatou, nos redimiu, nós vamos ter 2 razões, pelo menos, para louvarmos a Deus. Louvarmos a Deus porque somos criaturas dele, devemos a ele a nossa existência e devemos a ele a nossa salvação. Então, nesse sentido, Deus é o princípio e é o fim. Tudo retorna para ele, tudo sai dele e tudo volta para ele. O louvor retorna para ele. Por isso que o próprio Jesus fala para as criaturas o seguinte: louvemos o nosso Deus. Você vai ver na Bíblia Jesus cantando um hino para Deus, louvando a Deus. Mas você nunca vai ver Deus cantando um hino para Jesus. Aí fica nítido e claro que existe uma diferenciação. Não só hierarquia, mas uma diferença de natureza mesmo. Deus é Deus. Jesus hoje é homem, é o Filho de Deus. Em Apocalipse 19, só para vocês terem a referência, versículo 5, e saiu uma voz do trono, tinha alguém no trono do céu, que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que o temeis, tanto pequenos como grandes. Alguém que partilha do trono de Deus. Estava sentado ao lado de Deus, no seu trono. E ele diz: louvai o nosso Deus. Ele está reconhecendo Deus como seu Deus também. Jesus está falando: olha, o Pai não é só Deus de vocês, é meu Deus também. E todos nós temos que reconhecer isso. Por isso ele fala: louvem o nosso Deus. Voltando para encerrar. Nós falamos de Deus como o alfa e ômega, o princípio e o fim. E aqui é dito o seguinte: o Todo-Poderoso. Então, Deus é a origem no sentido em que Ele cria pelo seu poder. Então, a origem, ou seja, Ele gera e cria pelo seu poder. Agora, em que sentido Jesus é o primeiro e o último? Apocalipse 1, versículo 17. Jesus diz para João: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo. Está aqui a chave. Uma coisa está associada com a outra. Jesus disse que ele é o primeiro e o último. Aí, em seguida, ele diz assim: o que vive e fui morto. No ano 96, que é quando João teve a visão. Jesus vivia, mas ele vivia porque ele ressuscitou. E ele esteve morto, obviamente, ele esteve morto naquela época, né? Mas quando ele esteve morto, ele morreu levando o quê? Os nossos pecados sobre si. Nesse sentido, Jesus foi o último. Existia um símbolo que representava Jesus na cruz do Calvário, e Jesus se referiu a ele em João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, na cruz, ele foi comparado à serpente. Ora, mas a serpente não é um símbolo de Satanás? E por que ela é o símbolo de Satanás? Porque ele é o originador do pecado. Ora, Jesus na cruz, ele levou sobre si todos os pecados que Satanás nos levou a cometer. Nesse sentido, ele se tornou o último na avaliação de Deus. Qual é a forma de Deus avaliar? Através do caráter. Não é isso? Ora, se ele estava identificado com os pecados de todo o mundo, naquele momento ele era o primeiro ou era o último? Era o último. Ele se fez último. Ele se colocou embaixo de nós.
mais embaixo do que nós estávamos, para poder nos resgatar. É dito que a baleia, quando o filhote se cansa, se coloca abaixo dele, para que o filhote fique em cima das suas costas e consiga respirar. Assim ele não se afoga. É o que Jesus fez por nós, se colocou abaixo de nós. Nesse sentido, ele foi o último homem, quando foi morto. Por contraste, foi o primeiro quando? Quando ressuscitou. Foi o primeiro que ressuscitou com um caráter igual ao de Deus. Ninguém tem um caráter maior do que o de Jesus, né? Mais nobre do que o de Jesus. Então, se Deus, ele é o primeiro e o último como Deus, Jesus, ele é o primeiro e o último como homem. E nesse sentido é que Jesus é o alfa e o ômega. É o autor e consumador da nossa fé. O autor é aquele que dá origem, né? Quem que dá origem à nossa fé? Jesus, interessante isso. Deus levou Jesus ao sacrifício para que ele pudesse se tornar o autor da nossa fé. Fosse um exemplo humano para nós. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, aqui em Deus nós temos o Criador, o Pai, o Todo-Poderoso, a origem de tudo, aquele que nos dá forças e aquele que nos ama. Em Jesus, nós vemos o nosso Salvador, o nosso exemplo, o autor da nossa fé, o nosso Redentor, o instrumento por meio do qual Deus, o Todo-Poderoso, alcançou a nossa redenção. Por essa razão, louvamos tanto ao Pai quanto ao Filho. Por esta razão, adoramos ao Pai e adoramos ao Filho. Porém, entendemos que a suprema adoração como Criador compete a Deus, o Pai. E aí chegamos ao final. Irmãos, o próprio livro de Apocalipse, como nós lemos, diz: revelação, é uma revelação. É possível que, do que vocês estudaram hoje, algumas coisas tenham sido novas. Mas nós esperamos que estas coisas possam fazer a diferença na vida de cada um. Nós possamos nos entender melhor na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus e com respeito a com quem nós podemos compartilhar estas verdades tão gloriosas que Deus aprove a Ele, nos conceder. Fica o apelo do Senhor, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa. Ele virá até nós como chuva que desce à terra, como chuva temporã e chuva serôdia. Se nós continuarmos conhecendo a Deus, em breve o seu Espírito será derramado sobre nós. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero continuar conhecendo a Ti, para que o Teu Espírito seja derramado sobre mim. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer pela revelação da Tua Palavra e pedir, Senhor, que nos faça beber cada vez mais da fonte da água divinal, da Tua Palavra, ó Senhor, para que não só compreendamos, como sejamos transformados também por meio da Tua Palavra. Esteja, Senhor, guiando-nos a cada passo, para que o nosso aprendizado cada vez seja mais profundo e a nossa obediência também. Pedimos a Deus que acompanhe a cada um dos que aqui se encontram, que possa, Senhor, operar nos corações, levando a brandura, levando a piedade, a fé e a obediência. Guia-nos, ó Deus, a todos, a fazermos a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, quero deixar o convite realizado para que você continue acompanhando as demais transmissões, onde, na medida em que o Senhor permita, estaremos compartilhando mais das revelações do Apocalipse. Você que tem interesse em já conhecer adiantadamente este material, o Apocalipse Ilustrado, entre em contato pelo WhatsApp e você vai ter acesso ao link. Nosso WhatsApp é
41 99509 8425. O mesmo vale para você que quer apoiar este projeto, para que muitas outras pessoas tenham acesso a este material e mesmo pessoas de outros idiomas possam conhecê-lo também. Que Deus possa abençoar você neste propósito. E te convido para continuar acompanhando as transmissões nos horários pré-determinados, segundas ou terças-feiras a partir de 8 da noite e sábado em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos encontra pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão e nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Em nome de Jesus. Até lá.